Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as regras do uso do passado simples. Simple past é o passado simples, ok? Tempo verbal, que é utilizado para falar sobre ações que aconteceram no passado. Para que a gente possa formar perguntas com esse tempo verbal, por exemplo, utilizamos o verbo auxiliar did. O did, ele vem sempre na pergunta antes do sujeito. Aqui nós temos duas pessoas conversando. Se a gente observar, o you, que significa você, é o sujeito dessa pergunta. Portanto, o did, ele vem sempre antes. Por exemplo, did you write this? Você escreveu isso? Meio como ele estivesse apontando aqui para o celular, né? Did you write this? Você escreveu isso? O did, ele precisa entrar na pergunta para que eu possa conjugar o verbo no passado. Write, verbo escrever. Por causa do did, eu traduzo escreveu e não escreveria, escreverei ou escrevo, ok? A resposta aqui, ó. No, I didn't, but I saw the email this morning. Não, eu não escrevi. Então ele deu uma resposta negativa. No, I didn't. Beleza. But I saw the email this morning. Mas eu vi o e-mail de manhã. Aqui na resposta, I saw. Saw é o passado do verbo see, S-E-E. É um verbo irregular. Quando você está dando uma resposta afirmativa, você precisa, ou uma frase afirmativa, você precisa conjugar esse verbo no passado, ok? Mais exemplos aqui, olha só. Dois amigos conversando. O primeiro cara pergunta assim, olha, what did you do yesterday? O que você fez ontem, né? Did é o passado, tá ok? Que a gente utiliza, né, o auxiliar para passado. Do é o verbo fazer, então foi conjugado no passado. Ele deu várias respostas, olha só. I studied English, I watched TV, I cleaned my room, I played video games. Ali eu tenho 4 frases afirmativas, exemplos de verbos regulares no passado. Studied, watched, cleaned, played. Ou seja, vale lembrar que os verbos regulares você coloca ed, ok? Na hora das frases afirmativas, tá ok? Mais um exemplo aqui, olha só. Did you study English? Você estudou inglês? No, I didn't study English. Repare que a nota dele aqui foi 0, né? Ele não estudou inglês. Aqui, pessoal, é uma frase negativa. Quando você dá uma resposta negativa, você utiliza o didn't e daí você mantém o verbo na forma base, tá? Você não joga ele para o passado. Se você reparar, não tem ed, né? Porque o study ele é um verbo irregular, tá? Então, se for uma resposta negativa, coloca o didn't e não mexe no verbo, ok? Vamos relembrar aqui um pouco dessa história de verbos regulares e irregulares? Aqui eu tenho 3 exemplos de cada. Vejam comigo, olha. Need, needed, like, liked, play, played. See, saw, take, took, have, had. São os verbos precisar, gostar, jogar, ver, tirar, tomar e o verbo have, que significa ter. Os 3 primeiros são verbos regulares. É só você colocar o ed. Needed, liked, played. Ok? Agora, os 3 últimos, eles são irregulares. Saw, took, had. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os irregulares, porque cada um vai ter a sua forma, tá bom? Então, como que eu memorizo, teacher? Tem pessoas que ficam lendo as listas, por exemplo, outras pessoas de tanto utilizar o inglês, assistir filmes, ouvir, escrever, o que eu acho que são as melhores estratégias, né? Colocar o inglês em uso, acaba memorizando esses verbos, tá bom? Eu tenho uma tirinha aqui com alguns exemplos, veja bem, olha só. A princesa vira e fala assim, olha, I told Rodney I wanted an emotional commitment from him. What did he do? He started crying. Eu disse para o Rodney que eu queria um comprometimento emocionante da parte dele. Daí a outra pergunta, e o que ele fez? Ele começou a chorar. Então, quais são os exemplos que eu tenho aqui? Olha, told é um verbo irregular no passado, wanted é um verbo regular, what did he do? Did, aqui eu estou fazendo a pergunta. He started crying. Started é um verbo regular, porque eu coloquei o ed. Então, repara como a gente pode encontrar em vários tipos de texto esses verbos sendo utilizados.
Tá ok? Então é isso aí. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre as regras do passado simples e eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Bye, bye!